Um feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos na casa de Deus, amém? É com muita alegria e muita satisfação de poder estar aqui mais um sábado para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você que nos assiste nas redes sociais, você também possa ter essa honra de tirar alguns minutos para com Deus, através da oração, através de estudar a palavra de Deus e também através de você levar o conhecimento da palavra de Deus para alguma pessoa, para um amigo, para a família, para quem você assim almeja e deseja. Esse sonho no seu coração, que é o sonho de Cristo, habitar em todos os corações da humanidade, amém? Muito bem. Nesse sábado, é um sábado diferenciado, porque seria aqui o Ministério da Mulher estar aqui, mas por devido a algumas circunstâncias, coube a mim estar aqui representando então esse ministério. Eu fico feliz e obrigado pelo convite aí da líder e do Ministério da Mulher. Esse ministério ele é muito importante para a causa de Deus, em especial na nossa igreja. Hoje o tema é o que é o pecado. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar algumas coisas. Mas dentro do que é o pecado, dentro do Espírito de Profecia, onde fala a irmã White sobre a humanidade de Cristo, vem trazendo algumas coisas. E eu tirei uma palavra do assunto sobre o que é o pecado. A palavra que eu coloquei para esta manhã a gente trabalhar em cima desse assunto é o pecado e a condição humana e a salvação. Então o tema seria a palavra depravação. É interessante, é uma palavra forte, e quando a gente vai ao dicionário a gente já sabe o que é. É totalmente o oposto, né, que remete às coisas do mal. E eu gostaria de mais uma vez poder ter o privilégio de abrir a palavra de Deus. Você possa abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia também, se você aí na sua casa também, o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir novamente depois lá nas redes sociais, no Facebook e YouTube. Abra a sua Bíblia e antes de começar então a ler a Bíblia, feche os seus olhos assim como nós aqui, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, que habita nas alturas dos céus, a tua palavra está aberta mais uma vez e vamos estudá-la. E queremos a tua unção, a tua presença, a presença dos anjos aqui, para que possamos cultuar a ti. Nos honre com a tua palavra, nos honre com a presença dos anjos e nos honre através de aprender de ti nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus, amém. E vamos iniciar o culto desta manhã cantando o hino número 441. Vamos louvar o nosso Deus mais uma vez. Vamos louvar o nosso Deus. Esse hino é muito bonito, esse hino. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, os reinos desse mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Clarim que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O fim entronizados, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos os juízes hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor vão vir. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo tem Jesus. Vamos nos colocar de joelho e vamos orar mais uma vez. Grande Deus e Pai, obrigado por ter vencido para cada um de nós na pessoa de Jesus na cruz do Calvário, derramando ali o teu sangue, o sangue de Cristo para a remissão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua presença desde o primeiro momento que colocamos o pé na tua casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelos anjos. E obrigado pela oportunidade que temos de estar mais uma vez na tua casa de oração nesta manhã. Abençoe, Pai, cada lar aqui representado, cada amigo, cada visita e cada irmão que aqui está na tua casa nesta manhã, assim como também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Abençoe a cada um, a todos, e nos dê o privilégio de aprender mais de ti através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. O manual escrito pela irmã White diz que, e já fazendo a menção no capítulo 2 desse manual, o que é pecado? A pergunta sobre Jesus pode ser igual à humanidade pecadora, tanto a perdida como a remida, e ainda ser o salvador dela, e é crucial para estabelecermos aonde a nossa compreensão da humanidade de Cristo nos vai levar. Vamos tentar abordar o assunto colocando algumas perguntas. O que é o pecado? Existe algo especial acerca da natureza de Cristo que, no que se diz respeito à redenção, a torna diferente quando comparada à nossa própria natureza pecaminosa? O que a senhora irmã White, Ellen White, quer dizer com o termo pecado? A palavra pecado se explica somente a atos. Então ela diz que pecado é atos. Ou cobre também uma condição de intensos transtornos que predispõem à prática do mal. Jesus poderia ser o nosso Salvador caso possuísse a condição de intensos transtornos. E, finalmente, essas perguntas foram abordadas por Ellen White. Em resposta à última pergunta, diremos claramente que sim. Esperamos que a resposta dela às questões anteriores também fiquem claras. O pecado, a condição humana e a salvação. Ela escreve mais. Define pecado como transgressão da lei de Deus. Vocês concordam? Sim ou não? Ela está correta, porque ela escreveu sobre a humanidade de Cristo. E ela diz lá na página 320, e como a condição de depravação que envolve propensões pecaminosas e interesses inerentes, inclinações, tendências e uma capacidade de pecar. Por exemplo, o pecado enraizado ou
interiorizado. Ela define todas essas coisas. Primeira dela, propensões. Segunda, pecaminosidade. E ela fala, concluindo, inerentes. Depois, a inclinação, quando você se inclina, né? Então, muitas vezes nós nos inclinarmos para o lado de Jesus, a gente se inclina para o lado do João 8,44, para o lado do inimigo, né? Mas ela fala mais. Uma olhada na apêndice, ela descreve assim: deverá nos alterar de imediato para o fato de que a irmã White, ela ensinava que pecado é mais do que más ações contrárias à lei de Deus. O pecado certamente envolve tais atos, mas ela reconhecia uma síndrome mais profunda e evasiva, chamada depravação. A depravação é uma terrível enfermidade sistemática, uma infecção profunda que produz toda espécie de trágicos sintomas. E esses sintomas, atos errôneos, palavras pérfidas, atitudes eivadas e também de ódio, é assim e assim por diante. E ela diz, são apenas a ponta do iceberg chamado de depravação humana. Olha o que ela diz aqui sobre o pecado. E ela vai mais além da depravação, aonde o ato leva a pessoa a ter culpa e aí leva ao pecado original, que começou aonde? Lá no Jardim do Éden. Na pessoa de quem? De Adão e Eva, que fraquejaram. E ela diz mais: embora a maneira declarada de maneira cristalina a sua compreensão da depravação infecciosa, devemos nos mover com cuidado nessa área. Devemos ter o cuidado de expressar os seus ensinamentos de forma precisa, porque ela dificilmente categoriza os seus ensinos sobre depravação no modo clássico como os teólogos normalmente o fazem. Certamente, ela não se encaixa na tradição agostina ou agostiniana ou calvinista da total depravação. Agostinho e seus admiradores, especialmente na tradição calvinista, consideravam os seres humanos tão depravados pelo pecado original, ao ponto de serem totalmente incapazes de escolher o seu destino eterno. De maneira irresistível, Deus tinha de escolher os que deveriam ser salvos e os que deveriam ir para o inferno. Obviamente, esse conceito não combina com o pensamento da senhora White. Qual é o pensamento, então? E ela declara assim e escreveu: é isso, os seres humanos, com o poder conferido pela graça de Deus, são considerados livres para escolher. Mas, ao mesmo tempo, Ellen White, em seus escritos sobre a condição humana, também declara explicitamente a realidade da depravação pecaminosa e a corrupção. Ela fala claramente sobre a depravação como a condição natural do homem. E ela cumpre-nos lembrar que o nosso coração é naturalmente depravado e somos incapazes por nós mesmos
de seguir reta direção. Que coisa, né? E ela fala mais sobre o pecado original. A pergunta é feita frequentemente da maneira: é certo que herdamos culpa de Adão simplesmente porque somos seus herdeiros genéticos e espirituais? Ela foi muito direta ao declarar que o pecado de Adão fez com que a sua posteridade viesse a nascer com uma propensão inerente para a desobediência. E ela diz mais também: os pecadores não são livres para iniciar uma experiência salvífica, mas são para aceitar essa experiência e rejeitá-la. Isso provavelmente sumariza o entendimento no qual ela descreve a irmã White. E ela fala, escreveu isso na RH, 16/4/1901, ela coloca assim: cada pecado cometido desperta ecos do pecado original. FCT, volume 5, página 645, e ela diz: aqui ela é clara ao dizer que o pecado original de Adão ecoa na corrupção da natureza humana. Outra vez, devemos afirmar que a parte do seu pensamento mais difícil de caracterizar não é corrupção, depravação ou tendências ou propensão de inclinação para pecar, mas sim a questão da culpa. E alguns outros homens importantes escreveram, mas aqui a regra diz o seguinte: a herança dos filhos é o pecado quando o primeiro Adão, dele o homem não recebe nada, a não ser culpa e a sentença de morte. Como resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei, vendido sobre o pecado. Numa carta para uma família, ela descreve e estuda pela morte de seus filhos que perderam no mar, fazendo uma viagem. Ela coloca o seguinte, dizendo assim, numa declaração: isto sabemos que seu amor é maior do que o nosso pode ser. Isso sabemos que o seu amor é maior do que o nosso pode ser. E Jesus tanto os amou que deu a vida para os redimir. Ela está dizendo aqui, falando que essa família que foi perdida no mar, está dizendo que na pessoa de Jesus há remissão de vida eterna, podemos entender assim. E ela fala mais, para ir fechando aqui, nós entrarmos em alguns textos da Bíblia. Ela diz o seguinte, para confortar então essa família, aqui fala nos escritos, na carta ME, volume 2, página 260, ela diz assim: em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Amém? Parece que o Hernani sabia que eu ia pregar e ia falar um pouquinho sobre o anjo, o relatador. Mas o Hernani se saiu bem na escolinha da criança, representando ali a função do anjo. O anjo que voa uma fração de segundo para cima e para baixo todo o tempo, fazendo com que tudo que acontece aqui é relatado e relatado no céu também. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E é nesse momento que os anjos estão aqui relatando o que nós vamos estudar também. E aqui ela fala assim, e o Robert Olson está de acordo, ele concorda com os escritos da irmã White, dizendo assim: herdamos a culpa de Adão,
Assim mesmo, um bebê que venha morrer um dia depois de nascido, carece de um Salvador. Embora essa criança por si mesma nunca tenha cometido um pecado, sua entrada no reino é baseada inteiramente nos méritos de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo uma criança que nasceu, dali a alguns minutos ela faleceu. Ela não abriu a boca para nada, nem abriu seus olhinhos. Mas a promessa para essa mãe é que naquele dia, essa criança ela vai nascer de novo, vai abrir os olhinhos e o anjo vai entregar ela para essa mãe. Amém? Louvado seja o nome de Deus, irmãos. Muito bem, aqui está, se vocês quiserem tirar algumas boas leituras, Humanidade de Cristo. Esse é um manualzinho bacana, muito bom e muito incentivador para a gente pegar um pouquinho mais de profundidade em alguns textos e alguns temas, e aqui fala sobre a depravação. A depravação, o pecado e a culpa original, a Bíblia ensina que a depravação espiritual é uma consciência de pecado original que dizia a humanidade espiritualmente morta e incapaz de escolher estar do lado de Deus. A depravação espiritual, ela é descrita na Bíblia como incapacidade de crer em Deus. Depravação, ela é descrita na Bíblia como incapacidade de crer em Deus. 4 pontos. O primeiro deles é esse. E de fazer a sua vontade. Segundo ponto. Inclinando-se para o pecado. A depravação, quando ela está no ser humano, ele se inclina para o pecado, para fazer as coisas erradas. Terceiro ponto. É incapaz de converter-se ou preparar-se para a salvação. O ser humano, com essa característica, e vivendo de tal forma, não tem como ele se converter e se preparar para a salvação. Quarto ponto. Incapaz de libertar-se da culpa e de todo o mal. Ela leva fazendo com que o ser humano ele fica incapaz. Tira a capacidade e coloca a incapacidade. O camarada fica incapaz. Já viram? Podemos pegar um exemplo claro, que todo mundo que trabalha em empresa, geralmente a liderança da empresa, ela observa dentre os seus aquele que está qualificado, aquele que é capaz, aquele que está habilitado para assumir uma função mais arrojada, mais determinada dentro da empresa, talvez mexer com maquinário, mexer com grampeador, podemos dizer assim, mexer com martelo, com compressor, enfim. Ele tem que ter uma determinação. Quando ele escolhe essa pessoa, ele coloca à frente desse aparelho e diz, olha, você está sendo escolhido para desenvolver a função que aqui você vai ser chamado e colocado. Primeira coisa que vem à mente é, eu preciso me qualificar. Eu preciso de aprender sobre isso aqui. E geralmente as pessoas são taxadas assim, e ela se qualifica, ela aprende e depois ela vai para a prática, para a ação de desenvolvimento de habilidade de fazer com que aquilo seja prosseguido e realmente venha desenvolver a afeição do trabalho. Mas leva ali 1 mês, 2 meses, uns dias. Tem uns que aprendem, hein, Marlu, em 1 semana? Tem uns que aprendem a manusear a serraria lá, que nem você trabalhou na serraria, a desenvolver, a cortar uma tábua de uma tora em 15 dias, já está habilitado, ou num dia ela já tem essa qualificação? Ela leva 1 mês para desenvolver essa habilidade. Mas tem gente que às vezes consegue antes, tem gente que consegue depois. Mas o fato é que todos têm a mesma condição de aprendizado para desenvolver se é capaz ou não, ou incapaz.
Mas só que lá na empresa tem 3 homens e aí o patrão chega e diz: vocês 3 vão para a frente da máquina. Vai ter alguém que vai dizer assim: eu não quero ir não. Eu sou incapaz, eu não tenho essa qualificação. Já viram isso? Mas ele está lá trabalhando. Por que é assim? Por que tem essa escolha? O que vocês me dizem? Olha só, medo de encarar o desafio. O que mais? O que pode acontecer aí? Limitações. O que mais? Temos aqui vários adjetivos, várias coisas para colocarmos aqui, não é verdade? Mas o fato é que a Bíblia, ela descreve a depravação como vai nos falar Salmo 51, verso 5. Vamos lá. Agora nós vamos, mais uma vez, abrir a palavra de Deus e vamos ler como é que a Bíblia ela descreve isso. Como é que ela me ensina, como é que ela me mostra essa condição de depravação pecadora. Como é que eu fico sabendo através da palavra de Deus e como é que eu saio desse quadro? Salmo 51, você encontrou aí, amém? Diz assim a palavra de Deus, na traduzida Almeida original, no versículo 5. A minha palavra diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha que curioso isso. Então, a Bíblia, ela descreve assim, Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos vendo aos poucos. A palavra de Deus, ela vai nos ligando, ela vai nos informando, ela vai nos colocando no carreiro certo, mas mostrando de uma forma brilhante de como que é o pecado, de como que eu possa fazer então de não vir a cometer isso. Romanos capítulo 3, versículo é o 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram. Efésios capítulo 2, versículo 1, o que diz aí na tua Bíblia? Efésios capítulo 2, já vamos para o terceiro ponto, no qual a Bíblia ela descreve a depravação, como ela nos mostra aqui, para a gente confrontar alguns outros textos, para mostrar de como eu sou capaz de sair desse quadro, desse contexto. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz ali, fala sobre o pecado e também a salvação pela graça, diz assim: ele vos deu vida, e aonde? Estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Olha só, ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Já, a palavra de Deus já vai empurrando um pouquinho mais, né? Começou lá, primeiro que eu já desde o ventre nasci pecador, não é verdade? Vamos a Romanos capítulo 7, agora vamos ver de uma outra forma. Olha o que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, versículo 23. A Bíblia ela vai respondendo numa conogração, num cronograma, melhor falando, onde a gente vai observando que ela fala com propriedade. Capítulo 7, versículo 23. Amém? Você encontrou aí? Você que está nos assistindo, procure na sua Bíblia também e diz assim: mas vejo, vírgula, nos meus membros outra lei o que diz aí? Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus, aonde? Membros. Olha que curioso, né? A palavra de Deus ela vai te empurrando para um caminho de quê?
De salvação e de melhoramento. Porque Paulo aqui, ele relata no capítulo 7, né? Ele fala aqui, né, no capítulo 7, sobre a analogia do casamento, né? Ele fala sobre a lei do pecado, ele fala sobre, agora aqui no versículo, então, 23, que fala de uma lei que eu acho interessante e curioso, né? Talvez uma outra tradução pode falar diferente, né? Guerreando contra a lei da minha mente. Olha que curioso isso. A lei, a minha mente está dizendo que eu tenho uma lei na mente aqui, né? Podemos dizer assim. Agora, quando eu coloco a lei de Deus na minha mente, provavelmente essa lei da minha mente, ela é extirpada, ela é empurrada, ela é diferente. Mas vamos mais, vamos voltar lá para o Efésios de novo, capítulo 2, no verso 3, já vai falar de uma forma diferente, porque o versículo que nós lemos antes, que é o versículo 1, tem uma conotação, mas no versículo 3 tem outra conotação. Quem encontrou gostaria de ler? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha que curioso isso, né? Então, Paulo aqui, na carta dos Efésios, ele já fala diferente, já traz uma outra abordagem, né? Entre as quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações, lembra? Inclinações, né? Da nossa carne, para fazer a vontade da carne, né? E dos pensamentos. Então, se na mente e no coração tiver a lei de Deus, vai mudar tudo. Então, já vamos aqui já temos no centro do sermão, e já vimos aqui que a Bíblia ela descreve a depravação do pecado, a tendência do ser humano, mas aí vem a parte humana de Cristo. A Bíblia, ela ensina que a graça é maior que as ações humanas e que o Espírito Santo pode libertar as pessoas da morte espiritual. A Bíblia ensina que a graça é maior que as ações e que o Espírito Santo pode libertar as pessoas da morte espiritual. Também, através do quê? Como eu sou liberto? Primeiro passo, primeira coisa, para sair essa depravação mental e espiritual, é a oração. A palavra de Deus diz que através da oração eu sou liberto. Segundo passo, do arrependimento. Tem que haver arrependimento. Primeiro passo, oração. Segundo passo, arrependimento. Terceiro passo, da conformidade com a lei de Deus. Com a conformidade através da palavra de Deus. Que são os mandamentos de Deus. Três coisas muito importantes para que isso possa ser extirpado da minha pessoa, no qual o assunto, a palavra é depravação pecaminosa, espiritual, morte para a eternidade. Confessar o pecado, de que forma? Levíticos capítulo 5, versículo 5, tem uma forma, 16, 21, mas eu gostaria que vocês pudessem pegar para a gente ler junto. Temos aí o livro de Neemias também, capítulo 1, versículo 6. Mas vamos para Levíticos capítulo 5, versículo 5. Amém? Aqui fala sobre, nesse capítulo fala sobre o sacrifício pelos pecados ocultos. Porque naquela época o povo de Israel tinha pecado e também escondia alguns pecados. E esse pecado aqui são os pecados ocultos.
esse pecado ocultos eu sei que muitos pregadores não gostam de falar disso, mas nós devemos falar sim, como o Espírito de Profecia nos remete, a irmã White, ela fala aqui, que esses pecados ocultos do povo de Israel levava o povo à depravação espiritual e morte espiritual. E o que acontecia, no qual na lição nós vimos hoje pela manhã, o Deus foi misericordioso. Quando Moisés estava no monte, o povo se regozijava através de um ídolo e ali estavam se depravando. Muitas orgias, muitas coisas ruins. E nós vemos aqui, versículo 5 diz assim: será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou? Como sua oferta pela sua culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor. Do gado miúdo, uma cordeira, e de uma cabrita como oferta pelo pecado. E assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Irmãos, agora lá atrás, isso já não acontece mais hoje aqui no presente. Mas hoje aqui no presente, né, já aconteceu também a pessoa de Cristo, e agora está vivo aonde? A gente vai para o santuário. Quem está lá? Qual é a presença que 24 horas constante está por mim e por você? A pessoa de Jesus. Irmãos, que Deus possa te abençoar grandemente e que possamos entender que tudo isso possamos nos tornar grandes através da palavra de Deus e através desses assuntos. Porque quando Deus nos remete, fazendo com que eu busque conhecimento, trazendo com que a palavra de Deus nos mostra na Bíblia a maneira que eu me encontro, a maneira de que como que eu sou de verdade. Não adianta alguém vir me falar, dizer: olha, Gilmar, você é assim. Não, a palavra de Deus, ela me diz como eu sou. Os textos são claros. Mas a palavra de Deus também, ela pode me mostrar de como eu posso sair desse quadro e como eu posso estar melhor, assim como hoje nós já estamos. Todo aquele que aceita Cristo, todo aquele que decide andar do lado de Deus, todo aquele que queira deixar as coisas desse mal, os vícios, as coisas erradas que tem nesse mundo, tudo aquilo que vai de encontro, tudo aquilo que vai de encontro a favor que as leis de Deus não aceita aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que parar. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer um basta. Não quero mais. Não vou fazer. Agora eu quero estar do lado de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero estar do lado de Cristo, eu quero seguir as leis que Cristo seguiu, eu quero estudar a palavra de Deus como Jesus estudou, eu quero estudar a palavra de Deus como Jesus ensinou a outras pessoas, eu quero fazer parte da família de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus continue trabalhando em você, você que nos assiste, que o Espírito Santo de Deus possa lhe abraçar a mente e o coração, para que você seja transformado a uma nova criatura, e uma criatura a ser coerdeira de herdar o céu para a eternidade. Nós oramos e agradecemos por esse culto, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino. Geração e esperança, porque Deus nos dá uma esperança. Nossos pais já proclamavam a breve volta De Jesus, e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. a promessa
Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, vamos ver o amanhecer. A geração esperança. Cansemos de falar sobre a volta de Jesus, Ele vem buscar seu cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz, é a razão da esperança e da vida eterna em nós. A geração esperança. Nós esperamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará. O retorno de Jesus. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Nós esperamos a esperança. O retorno de Jesus. O retorno de Jesus. Querido Deus, nós pregamos e esperamos o retorno de Jesus. Louvado seja o teu nome e obrigado por mais esse culto. Nos leve de volta aos nossos lares, abençoe a cada um de nós o nosso regresso, assim como também o restante da tarde, que possamos ter um encontro contigo através de estudar a tua palavra, fazer visitas e também visitarmos famílias que precisam de ti. Também oramos, pedimos uma bênção especial para aqueles que nos assistem lá na sua casa, no carro, aonde quer que estejam, através dos canais das redes sociais e também através dos canais de YouTube e também do Facebook. Nós oramos em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos a eles também. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.